Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nova série de vídeos técnicos da Amaraê. Eu me chamo Vitor, sou consultor de sistemas fotovoltaicos e hoje gostaria de trazer para vocês, como nosso primeiro tema, um tópico muito interessante, muito recorrente na atualidade dos sistemas fotovoltaicos, que são as novas tecnologias de módulo. No vídeo de hoje, a gente vai trazer os critérios, né, que geralmente são utilizados ao se escolher um módulo fotovoltaico. Quais são as opções a nível de tecnologia, né, que podem ser um critério de escolha também, justamente o foco do vídeo de hoje. Quais são as tecnologias que existem no mercado atualmente, né, que estão comercialmente disponíveis. Vou trazer também uma tendência e novidade aí para o curto prazo do mercado. E também, por fim, né, é uma provocação com relação ao preço. Se você faz a cotação usando o valor em quilowatt-pico, né, medindo ali, comparando sistemas pela potência pico do sistema, ou se você compara pela geração em quilowatt-hora, né? Então, nós vamos trazer também essas duas formas de se enxergar a escolha econômica de um sistema fotovoltaico. Para começar a nossa apresentação de hoje, eu queria fazer primeiro uma provocação, né, de quais critérios você utiliza ao escolher um módulo fotovoltaico. Então, a gente tem aí com certeza o fator preço, né? Eu diria até que o primeiro item ali que a gente olha quando está pesquisando por um novo módulo no mercado, qual seria o preço dele. Com a potência pico, né, a potência de rótulo que ele possui. O fabricante, né, muitos também têm as suas preferências ali de um fabricante, às vezes preferem um fabricante nacional por conta do código FINAME, às vezes prefere também um fabricante Tier 1 ou alguma outra preferência específica. Mas um critério que poucas pessoas utilizam e que cada vez mais tem uma importância maior no dimensionamento de um sistema, na decisão de projeto de um sistema, são as tecnologias que vêm embarcadas nesse módulo fotovoltaico. Só para exemplificar um pouco esse cenário, digamos que você tem um sistema com um módulo que precisa de um módulo de 400 watt-pico, porque você analisou ali o telhado do seu cliente, ele tem um espaço limitado, mas ainda assim precisa gerar bastante energia, então você escolhe aí um módulo de monocristalino, né, que consegue alcançar uma eficiência maior do que o de poly, tem uma potência pico maior também, e você decidiu pelo modelo de 400 watt-pico. Só que o que acontece quando você vai para os fornecedores, para os distribuidores, escolher esse módulo, né, você se depara com algumas opções de módulo 400 watt-pico. Você vai ter o módulo monocristalino 400 watts PERC, o 400 half cell, e para deixar ainda mais complexo, né, o 400 multibusbar PERC half cell. E o que eu quero trazer hoje é justamente o que é que significa cada uma dessas palavras aqui, né, o multibusbar, o PERC, half cell, o que é que elas querem dizer a nível de tecnologia, a nível de benefício, o que uma consegue agregar valor que a outra não consegue. Então, é justamente essas três tecnologias que são as que mais estão aparecendo no mercado esse ano, e nem sempre a gente sabe comparar de igual para igual, né, esses módulos. Bom, primeiro eu gostaria de apresentar a tecnologia PERC. Essa tecnologia para os módulos de monocristalino é a mais comum de todas. Eu diria até que praticamente todos os módulos de monocristalino já vêm com a tecnologia PERC. De policristalino nem todos, são poucos fabricantes de policristalino que conseguiram dominar a tecnologia PERC para o poly, mas também existe, né, uma tecnologia que pode ser aplicada tanto no mono como no PERC, mas ela é muito mais comum no monocristalino. Então, o PERC ao olho nu é uma tecnologia invisível, né? A gente, de frente para o módulo, não consegue identificar exatamente o que é esse PERC, porque, na verdade, é um refletor, né? Um material de elétrico passivo
que é colocado na parte de trás da célula fotovoltaica. Então, qual é o benefício dela? Nem toda a luz que incide no módulo, né, ela consegue ser absorvida pelas células, principalmente as que têm um comprimento de onda maior ali, se aproximando do vermelho. Então, muito dessas ondas de luz, né, elas não são absorvidas pela célula. E o PERC, por ser um material refletor, ele, de alguma forma, ele consegue receber essa luz que passou pela célula e refletir de volta para ela, meio que dando uma segunda chance, né, de você conseguir gerar energia que seria inicialmente perdida pelo módulo. Isso se traduz inicialmente em uma maior eficiência. Então, a tecnologia PERC conseguiu trazer muitos benefícios a nível de eficiência de módulo. Mas tem um outro detalhe muito importante também para a tecnologia PERC, inclusive foi algo que fez o módulo de monocristalino PERC ser muito interessante para o Brasil, né, que tem temperaturas elevadas, principalmente na região nordeste e centro-oeste do país, é o fato dele ser um material refletor. Então, como a gente tem agora um material que reflete a luz e não um material que absorve a luz, que nem nos módulos convencionais, você tem um módulo que esquenta menos. Ele não só vai esquentar menos por ele estar refletindo a luz e não mais absorvendo a luz, como ele também vai performar melhor em altas temperaturas. Então, só a título de curiosidade, né, eu peguei aqui do mesmo fabricante um módulo de policristalino convencional e um módulo de monocristalino PERC. E fiz aqui um recorte do quadro de classificações de temperatura dele, né? São os indicadores da performance do módulo com relação à temperatura. Esse quadro está presente em todos os datasheets e você usa principalmente a título de eficiência o NMOT, que é a temperatura operacional do módulo nominal, ou seja, para as condições de teste, que nesse caso aqui são 800 watts por metro quadrado de irradiação solar e 20 graus de temperatura ambiente, a gente tem um módulo de policristalino chegando a 44 graus Celsius de temperatura, enquanto que o monoperc chegou apenas em 41. O que é que isso quer dizer? Que nas mesmas condições de teste, o módulo monoperc ele esquentou menos, ele chegou numa temperatura mais baixa do que o módulo de poly convencional. O segundo detalhe importante é o coeficiente de temperatura para a potência máxima. O que é que isso quer dizer? Ele quer dizer que para cada grau Celsius que o módulo está acima da temperatura de teste, você tem uma perda de 0,41% de potência, né? Enquanto que no monoperc você tem 0,36% de perda. Pode parecer pouco inicialmente essa diferença, mas é importante lembrar que é para cada grau Celsius que está acima da temperatura de teste. A temperatura de teste são 25 graus. Em condições normais, imagina que você tem um módulo na temperatura ambiente de 40 graus, ele com certeza vai estar no mínimo ali a 60 graus de temperatura. Então, essa diferença aí amplificada para cada grau Celsius, você com certeza tem uma perda muito mais amplificada. E isso, inclusive, se traduz nesse gráfico, né? No meio-dia, que são os momentos de maior temperatura, aqui em azul claro, você tem justamente o ganho do módulo PERC comparado com o módulo sem a tecnologia, que é justamente por ele estar performando melhor nessas altas temperaturas. Uma outra grande vantagem também do PERC, aqui na parte em azul escuro, né, tanto para o começo da manhã como para o entardecer, é que ele também tem uma melhor performance em baixas irradiâncias. E como que funciona, né, essa melhor performance em baixas irradiâncias também? Como eu falei, o comprimento de onda mais difícil de ser absorvido pela célula está ali mais próximo do espectro vermelho, que são os maiores comprimentos de onda. Então, no começo e no final do dia, a luz de menor comprimento, né, mais para o azul, ela é dissipada na atmosfera e nem sempre chega em grandes quantidades para o módulo.
Então, a gente tem uma participação maior dessa luz vermelha que o módulo não consegue absorver, e ele está aí justamente a função do PERC, né, de fazer essa reflexão de volta para a célula. Então, você tem não só o ganho com relação à temperatura, né, nos momentos mais quentes do dia, mas também o ganho na segunda chance, né, que a luz tem de ser absorvida pelo módulo no começo e no final do dia. Então, durante todo o ciclo de geração, você tem benefícios com a tecnologia PERC. Não é à toa que hoje é uma tecnologia praticamente universal, né? Principalmente nos módulos de monocristalino. Falando um pouco agora da tecnologia Half Cell, eu acredito que é a tecnologia comercial hoje que a maior parte das pessoas está familiarizada, né? Uma tecnologia muito fácil de se enxergar. Você antes tinha módulos de célula cheia, né? Full cell, digamos assim, e agora você tem um módulo com o dobro de células pela metade do tamanho, half cell. Então, se você tinha um módulo de 72 células, você agora tem um módulo de 144 meias células, com a metade da corrente, cada célula. E qual é a vantagem, né? Quais são as vantagens de se ter a célula dividida ao meio nos módulos? Primeira vantagem também está ligada à eficiência, justamente com relação às perdas resistivas. E as perdas resistivas, elas são a resistência pela corrente ao quadrado. Se você tem uma célula com metade da corrente, você tem 1/4 das perdas resistivas. Isso se traduz, obviamente, em maior eficiência do módulo. Temos outras duas vantagens muito interessantes também para o módulo Half Cell, é que no módulo Half Cell você tem duas metades do módulo trabalhando que independentemente, digamos assim. Você, no módulo convencional aqui embaixo, você tem a caixa de junção localizada na parte superior do módulo, né? E toda a corrente circulando ao longo de todo o módulo. Enquanto que no Half Cell, a caixa de junção está na metade do módulo e a corrente que circula pela metade de baixo, digamos assim, do módulo, ela não é afetada pela parte de cima. Então, é como se a gente tivesse dois módulos operando independentemente. Então, se você tem um sombreamento parcial na metade de baixo, se você tem algum problema na parte de baixo, a parte de cima não é afetada. Enquanto que no módulo full cell, né, todo o módulo vai ser afetado, justamente por não ter essa divisão. Essa é uma outra grande vantagem do half cell. E a terceira vantagem, né, do half cell está relacionada ao estresse mecânico e às microfissuras que podem acontecer no módulo. Microfissuras são, como o próprio nome diz, né, são pequenas fissuras até invisíveis, né, olho nu, que acontecem no módulo se o manuseio não é adequado. Então, se o instalador pisa no módulo, pode causar microfissura, se o transporte é inadequado, se o módulo de alguma forma sofre esforços, tudo isso são fatores que podem causar microfissura. E no half cell, como a gente tem uma superfície de contato menor, né, a gente tem uma célula dividida pela metade, você também tem uma tensão mecânica muito menor atuando sobre a célula. Ou seja, para o mesmo esforço mecânico que se aplica na célula, o half cell ele vai sofrer menos estresse, justamente por ter uma superfície de contato menor. Isso é muito interessante porque, por mais que todo manuseio seja adequado, seja conforme todas as normas de segurança, a gente não tem a garantia de que aquele módulo ele está imune à microfissura, porque ele foi fabricado do outro lado do mundo, ele entrou no navio, dentro de um container para ser transportado até o Brasil. Dentro do Brasil ainda teve o transporte rodoviário, o próprio manuseio da equipe de instalação. Então, tudo isso pode ser fatores que trazem essa tensão mecânica. Então, o half cell ele ajuda muito na redução de índices de microfissura e que, consequentemente, pode levar a problemas mais sérios, né, no módulo, como pontos quentes também. Então, você tem uma durabilidade maior do módulo, graças ao half cell. Bom, a terceira tecnologia é uma tecnologia um pouco mais nova, mas que já está também amplamente difundida, né? São a tecnologia multibusbar. Busbar, em português, né, seria o barramento,
são as linhas prateadas que tem na frente do módulo. Elas são responsáveis por fazer o transporte dos elétrons que são gerados pela célula. Então, a diferença basicamente é que no módulo convencional a gente tem geralmente 5 busbas, né, por célula, enquanto que no multibusba a gente pode ter 9, 12, já tem modelos também com 24 busbas. Então, a grande vantagem de você ter mais busbas no módulo é que você também vai ter menos perdas resistivas. É a mesma analogia que a gente faz quando a gente tem um fluxo de carros em uma avenida de 5 faixas, né? Comparado com o mesmo fluxo de carros numa avenida de 9 faixas. Qual que é a probabilidade maior de se ter um engarrafamento, né? Aqui no módulo convencional, os elétrons eles estão engarrafados, estão ali se degladiando para conseguir escoar. Então, você tem uma perda resistiva maior do que no multibusba, que ali os elétrons têm muito mais opção de fazer o escoamento, né? Então, a gente tem essa grande vantagem a nível de eficiência. Uma outra grande vantagem é que a gente evita zonas que deixam de ser operativas por conta de microfraturas, né? Microfissuras. Só para exemplificar, aqui na direita o módulo convencional. Então, a gente tem aqui uma microfissura bem na esquina da célula, e todos os elétrons que são excitados nessa parte da célula, eles não têm nenhuma busba acessível para poder fazer esse escoamento. Então, é como se a gente perdesse essa parte da célula, ela não fosse mais útil para a geração de energia. Enquanto que no multibusba, né, a gente tem na mesma microfissura ali na esquina da célula, a gente tem ainda 2 opções de busba que os elétrons podem recorrer. Então, você não perde essa zona. É muito interessante também nesse sentido. Bom, a nível de tecnologias atuais, eu abordei principalmente essas 3, né, que são as mais difundidas hoje no mercado, mas eu queria trazer também essa tendência, né, muitos já ouviram falar também, mas é algo que vai se tornar cada vez mais comum no nosso mercado por conta da redução do custo e do benefício a nível de geração de energia que pode trazer, que é o módulo bifacial. O módulo bifacial é um módulo de célula PERC também, que consegue captar a luz tanto pela sua parte frontal como pela parte traseira. Então, o módulo bifacial, ao invés de ter aquela folha, né, que é chamada de backsheet também branca, na sua parte de trás, a gente tem um módulo com uma folha transparente, ou até mesmo vidro, né, o chamado dual glass, um módulo de vidro na parte frontal e vidro na parte traseira, que permite justamente a captação dessa luz pela parte traseira e a geração de energia pelos dois lados. A aplicação do módulo bifacial é muito interessante, principalmente em usinas de solo que estão com aproximadamente 1 a 1,5 metro de altura, né, que dá um espaço interessante para que a luz, tanto a luz direta, né, luz solar, como a luz difusa, seja refletida pelo solo e captada pelo módulo, como também é muito interessante para solos com um albedo de alta reflexão. Albedo é um coeficiente para indicar o quanto uma superfície é capaz de refletir a luz. Então, se você tem um solo branco, né, o mais próximo de branco possível, você vai ter um albedo melhor para o módulo bifacial do que um solo mais escuro, né, se aproximando ali do preto, justamente por ele refletir mais luz. Então, são 2 fatores muito interessantes para módulo bifacial. Com isso, você consegue, em situações ótimas, né, nos melhores cenários, a gente consegue ter ganhos de até 30% de geração de energia. E há um incremento de custo muito pequeno, porque o que a gente está fazendo é usando a mesma célula PERC, né? Mas ao invés de termos um backsheet branco, a gente vai ter o vidro ou um backsheet transparente. Então, com certeza vai ser aí um módulo cada vez mais comum, inicialmente em usinas de solo, né, que tem o maior benefício, mas também vão começar a ser comuns módulos bifaciais em telhados, principalmente telhados metálicos, né? A gente tem um estudo
da AJA Solar, que um módulo bifacial no telhado metálico pintado de branco conseguiu um ganho de 14% de geração. É muito interessante, né? Tudo bem que foi uma situação ali bem específica, que eles pintaram o telhado de branco, né? Mas a gente vê que os ganhos, eles existem, mesmo não estando nas condições mais otimizadas. Então, aí é uma tecnologia muito interessante que, com certeza, vai estar presente no Brasil com cada vez mais força. Por fim, pessoal, depois de apresentar as 4 tecnologias, gostaria de concluir trazendo a questão do preço. O mercado brasileiro é um mercado ainda novo, né? A gente teve um crescimento, está tendo um crescimento muito rápido, muito exponencial desde 2016. Então, a gente vê que tem muitos novos interessados entrando no mercado, interessados em instalar usinas, seja como investidor, como cliente, como empresa de engenharia, e nem sempre a gente adota os melhores critérios, né, para tomar essa decisão, principalmente a nível de compra de equipamento. Então, o que eu quero dizer aqui com o termo LCOE, LCOE é uma sigla em inglês para o custo nivelado da energia gerada. É um indicador muito utilizado em projetos de geração de energia, que basicamente ele se traduz no custo total do sistema, então o custo do material, o custo da mão de obra, o custo de manutenção ao longo de toda a vida útil do sistema, todas as trocas de peças que precisam ter reposição, tempo que a usina fica parada por conta de algum defeito, dividido pela geração de energia ao longo de toda a vida útil do projeto. Então, não é só a energia do primeiro ano, porque ao longo dos 25 anos a gente vai ter a degradação dos módulos, que vai ser diferente a depender da tecnologia, e todos os outros fatores aí que podem impactar numa geração a longo prazo. Então, o que eu quero trazer é que o LCOE, para decisão de compra de equipamento, como qualquer decisão de projeto a nível fotovoltaico, é muito mais importante do que o preço do quilowatt-pico que você compra, né? O real por quilowatt-pico, e que, na verdade, na maioria dos casos é que é usado para balizar uma decisão. Como eu falei inicialmente, né, o mesmo módulo de 400 watts-pico, ele pode ser convencional, ele pode ter PERC, ele pode ter half cell, ele pode ser bifacial, e todas essas tecnologias não vão mudar o watt-pico do módulo, porque o que elas mudam é a eficiência, é a performance em determinadas situações. Então, o watt-pico ele não consegue enxergar isso. Mas o quilowatt-hora enxerga, porque todas essas tecnologias estão sendo traduzidas em mais geração de energia, mais performance. Então, para o seu cliente final, é muito mais interessante ter uma análise em quilowatt-hora, em LCOE, do que uma análise simples em quilowatt-pico, porque aqui a gente não consegue diferenciar as tecnologias. Então, eu acho muito importante concluir com essa questão preço. A gente sabe que, por mais que existam diversas tecnologias com diversas performances, a gente sabe que o preço acaba pesando muito na decisão. Então, eu queria abordar o preço, mas com um aspecto, né, um ponto de vista diferente, um ponto de vista do LCOE, que combina muito mais com as tecnologias. Então, é isso para o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e agregado esse conhecimento com relação às novas tecnologias de módulo. E já aproveito a oportunidade para deixar todos convidados para o nosso próximo vídeo, que vai abordar o tema de MLPE, que envolve tanto os microinversores como os otimizadores de energia. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.